Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis e a Apocalipse. No Momento da Palavra de hoje, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. O capítulo que leremos hoje no Momento da Palavra é o capítulo 21 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E o Senhor visitou Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus lhe disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isso, e também tu o não fizeste saber, nem eu o ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pois Abraão, porém, a parte 7 cordeiros do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse:
Tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou o príncipe do seu exército e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 21 do livro de Gênesis. E como eu costumo dizer, toda a palavra de Deus, como a própria Bíblia diz, ela foi inspirada e nos serve para o ensino. E toda a palavra de Deus, ela possui verdades importantes para nós enquanto cristãos. E este capítulo não é diferente. Veja, algumas verdades eu quero destacar aqui do capítulo 21 do livro de Gênesis. Em primeiro lugar, eu quero relembrar um comentário, inclusive, que eu já fiz aqui durante a leitura de capítulos anteriores, a respeito da promessa de Deus a Abrão, primeiro, e depois a Abraão. Nós vimos também que os motivos e como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Em vídeos anteriores nós já comentamos isso. Se você não viu os capítulos anteriores do livro de Gênesis aqui no canal de Preceito de Fé, basta buscar aqui na sequência, nós temos todos os vídeos, desde o capítulo 1 de Gênesis. Cada vídeo tem um capítulo onde nós fazemos a leitura e após um comentário. Então, dê uma procurada, você vai ver que nós já comentamos essa questão da promessa de Deus para Abraão e depois Abraão, e o motivo e como se deu a mudança de nome de Abrão para Abraão. Mas o que eu quero destacar aqui, como eu falei, algo que eu havia comentado em capítulos anteriores, é o cumprimento da promessa. Nós vimos lá no capítulo 12 que a primeira vez que Deus chama a Abrão para sair da casa dos seus parentes, dos seus pais, e ir a uma terra que Deus haveria de mostrar, Abraão tinha 75 anos, quando, como diz a Bíblia, o texto bíblico, quando Abraão saiu da sua terra. Foi a primeira vez que Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo que ele teria descendência numerosa. Ele tinha 75 anos. Até o capítulo 21, que acabamos de ler, essa promessa não tinha sido cumprida. O que ocorreu com o nascimento de Ismael foi que, como eu também comentei na leitura do capítulo correspondente do nascimento de Ismael, Abrão e Sarai, eles quiseram dar uma ajudinha no cumprimento da promessa de Deus e geraram um filho através da serva de Sarai, Agar. E eu já falei que isso causou uma série de problemas, mas enfim, a promessa efetivamente de Deus demorou para ser cumprida efetivamente, ou seja, nascer o filho legítimo de Abraão e Sara, durou exatamente 25 anos. Abraão tinha 75 anos quando Deus fez pela primeira vez essa promessa de descendência, e aqui nós vimos que Abraão tinha 100 anos. Veja, no versículo 5 disse: e era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Então, durou exatamente 25 anos para o cumprimento da promessa. E na oportunidade, quando eu comentei, e reforço o comentário agora, eu quis destacar justamente a fé de Abraão e de Sara em Deus, porque foi capaz de esperar 25 anos para o cumprimento da promessa.
Quem de nós nos dias atuais esperaria 25 anos para ver uma promessa cumprida em nossas vidas, né? Nós normalmente queremos cumprimento para hoje, de preferência para agora. E o texto bíblico nos mostra como deve ser a atitude do verdadeiro cristão, como deve ser perseverante e não esmorecer a fé, independente do tempo que dure para se cumprir a promessa de Deus em sua vida. Então aqui nós vimos que efetivamente se cumpriu, nasceu Isaac, como diz aqui, era da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Então foram 25 anos para o cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. Depois nós vemos que Sara dá o nome do filho de Isaac. Isaac. Na língua hebraica, eu já comentei aqui que o Antigo Testamento, ele normalmente, pelo menos a maior parte do Antigo Testamento, ele foi escrito na língua hebraica. Então, na língua hebraica, Isaac significa riso, sorriso. Eu já tinha comentado também aqui que os nomes para os hebreus antigos e para os judeus também ainda nos dias de hoje, nos dias atuais, os nomes das pessoas normalmente têm significado, tem algum significado importante, algum significado relativo à característica da pessoa, ou alguma peculiaridade com relação à pessoa que os pais acham que a criança tem, ou a criança deverá ter futuramente, algum desejo de alguma característica específica que os pais desejam que a criança tenha. Então, normalmente o nome tem um significado importante, e tinha naquela época, e ainda tem para os judeus nos dias atuais. Então aqui, o nome Isaac na língua hebraica, significa realmente sorriso, né? Por isso que inclusive ela disse aqui no versículo 6, e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Por isso ela colocou o nome Isaac, a alegria que ela sentiu por ver cumprida a promessa de Deus em sua vida através do nascimento do filho Isaac. Então ela colocou esse nome. E depois diz que o menino cresceu, versículo 8, e foi desmamado, e que Abraão fez um grande banquete no dia em que o menino foi desmamado. E esse banquete aqui, evidentemente, se refere à própria graça de Deus, a comemoração pela graça de Deus, mas por quê? Porque apenas quando o menino foi desmamado. Na época, aliás, durante muitos séculos até, das crianças, por uma questão de condições de vida difíceis, não havia muitas noções de higiene, não havia, evidentemente, uma estrutura de saúde nas comunidades, e nem mesmo noções de saúde entre as pessoas. Então, as condições eram muito limitadas para o crescimento e o desenvolvimento de crianças. Então, o que acontecia em média, evidentemente não com todas, mas evidentemente, o que acontecia em média era que boa parte das crianças nascidas naquela época, isso durou muito tempo, normalmente não passavam de 2 a 3 anos de idade, porque morriam antes disso. Morriam de doença, morriam de inanição, morriam de uma série de motivos, justamente por essa falta de estrutura que existia. E nesse período, as crianças eram amamentadas pela mãe até os 2 ou 3 anos de idade. Então, quando a criança conseguia sobreviver até o desmame, era um motivo grande de comemoração. E no caso de Abraão, havia um motivo ainda maior, porque era como que uma confirmação de que aquela bênção do Senhor
permaneceria na vida dele, seria realmente o reforço do cumprimento da bênção do Senhor na vida de Abraão, porque a partir dali se entendia que a criança sobreviveria. Então, por isso que aqui no versículo 18 relata que Abraão fez um banquete depois que o menino foi desmamado. Era como se dissesse, não, agora eu sei que ele vai sobreviver, porque ele já passou dessa fase de amamentação e continuou vivo. Então, aqui diz que o Abraão fez um grande banquete em comemoração pela própria vida do menino, como também pelo fato da confirmação, da certeza de que aquela bênção que Deus deu a Abraão e a sua esposa Sara, aquele cumprimento da promessa de Deus, ele permaneceria permaneceria na vida de Abraão e de Sara. Ele não morreria mais, entendia assim que já teria passado a fase crítica e daí para frente ele sobreviveria. Então seria a confirmação de que aquela promessa permaneceria na vida deles. Então aqui diz que foi feito o banquete. Mas diz também que o filho de Agar, Ismael, já também falei em outros vídeos a respeito de Ismael, os estudiosos dizem que da descendência de Ismael surgiu o povo árabe, e de fato nós encontramos em alguns textos árabes, como no Alcorão, por exemplo, muitas referências a Ismael. E diz que Ismael zombava do menino. Ismael, lembrando, Ismael já era um pré-adolescente, nós vimos alguns capítulos atrás que ele já tinha 13 anos quando foi feita a circuncisão. Então ele já era um rapaz adolescente, então ele zombava do menino, E aí Sara se incomodou com isso e disse para Abraão que não queria mais nem a escrava e nem o menino. E disse, olha, ele não vai participar da herança. Versículo 10 disse a Abraão, deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. Lembramos que o Ismael não era filho de Sara, era filho da serva egípcia. E no direito, nas noções de direito daquela época, era permitido sim deserdar, por assim dizer, um filho, mesmo que tivesse, fosse filho legítimo de Abraão, embora não fosse de Sara, mas era de Abraão. Mas havia esse direito naquela época de se simplesmente mandar embora, com alguma coisa, alguns presentes, e se mandava embora. E por insistência de Sara foi isso que Abraão fez com Agar e com Ismael. E o texto diz que no deserto, a comida e a bebida que Abraão tinha dado para Agar já tinham terminado, já tinham acabado, e a serva, no caso Agar, a mãe do menino, deixou o menino um pouco afastado, porque achava que ele ia morrer. Mas o Senhor ouviu a voz do menino. Veja, o menino, apesar de ser filho de Agar, também era filho de Abraão. Também era filho de Abraão. Então, embora ele não fosse, Ismael não fosse filho legítimo de Sara, era filho legítimo de Abraão. E aí Deus ouviu a voz do menino e fez com que os olhos de Agar fossem abertos e ela visse um oásis ali e pudesse se alimentar e pudesse beber água e não morrer. E olhando ao menino, salvou ele e sua mãe. E o texto diz que eles moraram, habitou no deserto de Pará. E
a sua mãe, a Agar, tomou para o filho esposa da terra do Egito para ele. E depois o texto conta do rei Abimeleque, que viu que Abraão estava se tornando poderoso e veio fazer como a minha versão diz, um concerto, uma aliança com Abraão, para que Abraão, depois que tornasse poderoso, o rei já estava vendo que isso iria acontecer, porque certamente o rei via que Abraão era muito abençoado por Deus, então pediu para que ele não virasse inimigo de Abimeleque e o tratasse bem futuramente. Então, já no início da história de Abraão, nós veremos muita coisa aqui, no início da história, na verdade, do cumprimento da promessa da terra prometida para os descendentes de Abraão. A história do cumprimento dessa promessa começa aqui em Gênesis, mas a vitória de Abraão já era visível, de Abraão e de sua descendência, já era visível até mesmo para aqueles que não serviam a Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceito de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você aqui no canal de Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.